Oi, gente, vamos então a mais uma aulinha de biologia. Tema da aula: um tipo de metabolismo energético. Bom, metabolismo energético é a obtenção de energia dos seres vivos, nas quais cada ser vivo tem o seu modo, então, de obter energia. Essa energia vai ser utilizada para todos os seus processos metabólicos, ou seja, desempenho das funções das organelas, das células, dos tecidos e por aí vai. Certo? Então, atentem aqui. Há 3 tipos. Na verdade, há mais, mas nós vamos estudar a princípio esses 3 tipos, então, de metabolismo energético, obtenção de energia pelos organismos vivos. Bom, fotossíntese, por exemplo, é a obtenção de energia das plantas, nas quais as plantas conseguem converter a energia do sol em energia química. A respiração celular é a obtenção de energia nossa, dos seres vivos. Então, os seres ditos aeróbicos, nós utilizamos o oxigênio para obter energia. E há organismos que não precisam utilizar o oxigênio, ou seja, eles fazem então fermentação, certo? E fermentação então é a nossa aula de hoje. Bom, para nós começarmos a falar disso, nós vamos falar de uma molécula energética muito importante, que é o ATP. ATP, então, é a molécula de energia que vai ser utilizada em todos os processos metabólicos, seja no transporte ativo através da membrana plasmática, seja pelas nossas organelas, seja, por exemplo, pela mitocôndria, que vai produzir essa energia e tudo mais, certo? Bom, essa energia, então, ATP, ela se chama adenosina trifosfato. É uma molécula de adenina com três grupos de fosfato. Atentem aqui a imagem, então. Essa molécula, ATP, adenosina trifosfato, é um nucleotídeo. Então, ela tem uma molécula de adenina, tem a ribose, que é um carboidrato, e 3 grupos fosfato. Então, ela é utilizada como um combustível, como se fosse uma pilha, para gerar energia para os processos metabólicos, certo? Então, vamos lá. Metabolismo de hoje, então, fermentação. Fermentação é a obtenção, um processo, então, de metabolismo energético, de obtenção de energia em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio. Então, alguns organismos e micro-organismos podem atuar, viver, sobreviver em ambientes sem oxigênio ou com muita baixa concentração de oxigênio. São os seres ditos, então, anaeróbicos, certo? Bom, este processo, então, nada mais é do que a degradação da glicose. Glicose é um carboidrato, então, a quebra, então, a glicólise, lise é quebra. A quebra da glicose vai fornecer, por exemplo, esse ATP, essa energia. Isso tudo acontece no citoplasma das células, então atentem aqui. Imaginem que esta célula aqui é um micro-organismo, uma bactéria ou, por exemplo, um fungo unicelular. Então, em seu citoplasma de sua célula, a glicose, então, vai ser quebrada com a finalidade de produzir ATP. Aqui não vai ser usado, então, o oxigênio. Isto, então, vai ser a fermentação. E os produtos dessa fermentação, um deles vai ser, então, o
ATP, a energia que esse micro-organismo vai usar para o seu desenvolvimento, tá? Aqui é uma célula eucarionte, mas imaginem que seria um organismo, então, ou procarionte, ou um fungo unicelular, que em seu citoplasma iria acontecer, então, essa fermentação, certo? Bom, há dois tipos de fermentação, fermentação alcoólica e a lática. Vamos começar pela fermentação alcoólica. Bom, este tipo de fermentação pode ser feito por bactérias ou por fungos, chamados de leveduras, fungos também unicelulares, certo? Então, atentem aqui à imagem. Esta fermentação nada mais é do que a quebra da glicose. Então, no processo chamado de glicólise, essa quebra, então, acontece no citoplasma desses fungos, né? Dessas leveduras ou em bactérias, se for algum exemplo dessas bactérias, tá? Bom, a glicose, então, é quebrada em moléculas chamadas de ácidos pirúvicos. Então, a glicose já é um monossacarídeo, mas ela vai ser quebrada, degradada em duas novas moléculas que são chamados ácidos pirúvicos ou piruvatos. Nesta quebra, há a liberação de elétrons e hidrogênios, tá? Esses elétrons e esses hidrogênios vão ser capturados por uma molécula chamada NAD, nicotidamida adenina dinucleotídeo, certo? Que depois vai ser aproveitado pelo organismo, então. Bom, esses ácidos pirúvicos, então, vão ser convertidos, tá? Vai acontecer toda a reação, essa fermentação alcoólica, e vai haver a produção de álcool etílico ou etanol, certo? Ainda neste processo vai haver a liberação de gás carbônico e a formação de ATP. Então, atentem aqui à equação. A glicose é quebrada e vai haver a formação de álcool etílico ou etanol, liberação de gás carbônico e produção de ATP. Bom, utilidades dessa fermentação alcoólica. Então, o ser humano percebeu que ele poderia usar este tipo de fermentação desses micro-organismos em escala industrial, por exemplo, para a produção de vinhos, cervejas, pães, álcool combustível. Então, na produção dos vinhos, o suco de uva rico em frutose, que é um carboidrato, é armazenado em tonéis, sem ar, em condições anaeróbicas. Os fungos presentes na casca da uva vão decompor a frutose e vão produzir o álcool etílico, componente do vinho, certo? Bom, questão dos pães. Os pães são feitos com fermento biológico e esse fermento biológico nada mais é do que fungos. E esse fermento vai ser adicionado à farinha. A farinha contém amido e vai haver também essa quebra da glicose, certo? Bom, vai haver então a quebra da glicose. Vai haver a liberação de gás carbônico que faz a massa crescer, certo? E o álcool etílico vai ser evaporado na hora do cozimento do pão, certo? Bom, e aqui álcool combustível, então a cana-de-açúcar vai ser usada para a produção desses biocombustíveis. O caule da cana-de-açúcar é rico em sacarose e nas usinas e nas destilarias esse caldo vai ser moído e fermentado e vai haver a produção de álcool etílico. Depois vai ter uma série de processos industriais ainda para então a produção desse biocombustível, certo? Bom, seguindo, próximo tipo de fermentação, fermentação lática, feito por bactérias, por exemplo, do gênero Lactobacillus, que vão também degradar a glicose,
quebrar a glicose no processo de glicólise e formar ácido lático e ATP. Aqui não vai haver a formação a liberação de gás carbônico, e sim só a formação de ácido lático e ATP. Produções industriais, produção de queijo, coalhada, iogurte, certo? Então, para a produção desses itens, por ação dos lactobacilos, por ação dessas bactérias, a lactose do leite, aquele carboidrato do leite, é fermentada e produz o ácido lático. A presença dessa substância deixa o leite com odor e um sabor característicos, por exemplo, de leite azedo, e a diminuição do pH provoca a desnaturação das proteínas do leite, por exemplo, a caseína. E daí, com essas transformações do leite, é possível a produção de vários outros itens, certo? Nós temos ainda um outro detalhe quanto à fermentação lática, que são, então, este tipo de fermentação também pode ser feito por as nossas células musculares. Quando nós temos uma atividade física intensa, na qual o suprimento de oxigênio não é suficiente. Então, na respiração celular, o suprimento de oxigênio não é suficiente para permitir todo o ATP necessário para as nossas células musculares. Então, em escassez de oxigênio, as nossas células musculares podem sim fazer a fermentação, para continuar gerando ATP e continuar aí a atividade física do músculo. O acúmulo de ácido lático é o que causa dorzinha muscular no dia seguinte, ou, por exemplo, a fadiga muscular após o exercício, e por aí vai, certo? Bom, então é isso, os dois tipos de fermentação, alcoólica e lática, feita então por micro-organismos, micro-organismos em condições anaeróbicas, na qual vai haver a quebra da glicose, no processo chamado de glicólise. E isso tudo vai acontecer no citoplasma das células destes organismos, ou de fungos, leveduras, ou das bactérias, lactobacilos, ou outros organismos em questão, certo? Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.